Olá, bom dia. Sexta-feira, 22 de março de 2024. Eu tô chegando aqui para a gente fazer essa live hoje com a Marise Lutherbach sobre saúde mental diante de um evento climático. Eu achei necessário parar esses minutinhos para poder conversar e entender este outro lado do evento climático, né? Que a gente tem aí a questão das fortes chuvas, alerta, né, de fortes chuvas para a região serrana, mas a gente sabe também que são as águas de março, então é a natureza, né, que se incumbe dessas vertentes e desses momentos por conta muito do ser humano. Todo mundo já entendeu isso, porque vivemos uma tragédia que é bem complicadinha, né? Em 2011, bem complicadinha é o modo mais sutil assim de falar o que a gente passou por aqui, a região serrana como um todo, e eu estou em Nova Friburgo, que é a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Bom dia para quem está chegando. Resolvi fazer essa live assim rapidamente desde ontem. Estou aguardando aqui a Marise. Ela ainda não chegou. Estou olhando aqui. Opa, vamos ver quem mais está passando aqui. Cultura de samba também. Eu acabei normalmente eu fico com o meu notebook ligado para falar com a Marise, não fiz isso, porque como eu estou pelo celular, eu gosto de ter esse outro suporte aqui, né? Mas eu acho super importante a gente falar desse momento e poder respirar, porque a gente entrou num estado de pânico, né? Quarta-feira, quando foram veiculadas as primeiras matérias aí falando sobre esse alerta de chuvas fortes para a região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro. Só um minutinho, deixa eu olhar lá no meu computador se a Marise está com algum probleminha para entrar. Um minuto. Vou continuar ao vivo aqui, só um instantinho. Eu não sei vocês, né, que estão aqui assistindo neste momento. Eu quero ver se consigo deixar essa live salva, como sempre faço. Desde quarta-feira, então as pessoas começaram a se mobilizar, né, em relação ao que eu faço e agora. E eu acho super importante, né, a Defesa Civil estar atenta, não poderia ser diferente também. Mas você deve ter recebido aí um convite, mas tem o delay, né? Então veja se você consegue entrar. Oi, Marise. Oi, Bom, gratidão aí que você entrou na correria, né? Para a gente falar um ah, pouquinho. Te agradeço muito porque você aceitou esse convite. Eu estive com Marise, na época eu fazia parte de um grupo de terapia comunitária integrativa já há alguns anos, e junto com Marise e outras terapeutas e psicólogas, nós andamos por aí, né, Marise, assim, vendo sim, sentindo como estava sendo a questão da saúde mental, que a gente tem uma tragédia climática, mas a gente entra numa tragédia de saúde mental também por conta dessas notícias, né? Hoje o céu em Nova Friburgo amanheceu lindo, mas eu ainda estou assim, ó, eu ainda estou trêmula porque e várias mensagens, Marise, desde quarta-feira as mensagens começaram a chegar, né, pelo WhatsApp dos amigos
das pessoas que estão longe, de quem está mais pertinho, falando disso. Então, eu te agradeço muito para a gente falar um pouco sobre esse evento climático, mas como é que a gente trabalha um pouco isso na questão da saúde mental. Seja bem-vinda. Obrigada, Sheila. Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que é algo que a gente tem que conversar sempre, né? E nesse momento está mais aflorado, né? Essa questão envolvendo a, a, a comunicação, né? A internet, os meios de comunicação falando do evento climático e a gente nessa expectativa, nessa tensão. Então, vamos conversar um pouco. Alguém está falando aqui, estou em Niterói, chuva leve. Lógico, eu acho que é super importante. Lógico, né? A gente nem imagina. A Defesa Civil prontamente, porque é uma rede, né, de contatos, na verdade, então a Defesa Civil prontamente tem que se manifestar, dizer para todo mundo, olha, preste atenção, veja a área de risco onde você está. Mas eu acho que, assim, e eu trabalho com comunicação, então eu também tenho que ter uma delicadeza e um cuidado para falar sobre isso, porque, sim, a informação ela é extremamente necessária, mas ela chega para a gente como, assim, pânico, todo mundo fique dentro de casa, super atento a qualquer... E aí a cidade foi parando, as pessoas foram ficando frágeis e muito sensíveis com isso, entendeu, Marise? E aí eu queria que você falasse um pouquinho. E aí, assim, isso na quarta, que foram as primeiras notícias. Quando foi ontem, assim, ninguém andando pela rua mais tarde, a partir de 4, 5 horas da tarde. Tem relatos aqui que eu fui lendo, Bom Dia Gilvan, que é colega jornalista também, e as pessoas assim, a rua está vazia, todo mundo indo para casa, foram comprar velas em olaria, já não acharam no mercadinho velas, porque pode acabar assim. Tudo isso a gente sabe, tem que se cuidar. Mas, Marise, como é que a gente cuida da saúde mental num momento desse? O que você pode assim, compartilhar com a gente, né? Você que trabalha com isso no dia a dia, e em específico quando vem uma notícia dessa bombardeando. Esse, como ele colocou aqui, é pânico desnecessário. Eu estou sentindo desta forma, que seria um pânico desnecessário. Enfim, eu não quero falar muito, não. Eu queria que você falasse, assim. Então, Sheila, vamos conversar, né? O intuito aqui da live é conversar. Eu vou colocar alguns pontos e a gente vai aproveitando para ampliar a discussão, né? Certo. Então, assim, a primeira coisa é que eu estou também impactada, né? A gente não consegue separar o pessoal totalmente do profissional. Então, isso impacta todos nós. Enquanto profissional, a gente lida com essas questões no dia a dia, envolvendo outras situações, né? E assim, o que eu percebo a princípio é que tudo que chega para a gente está chegando muito intenso agora, né? Chega intenso, numa avalanche de informações. E um ponto que eu queria levantar muito é para a gente pensar. A prevenção, ela é extremamente necessária. Então, eu estou achando esses alertas. É a primeira vez que isso está vindo de forma tão presente, tão com fatos mesmo, relevantes. Então, eu acho que a gente também não pode deixar de valorizar a prevenção, né? Tem os profissionais aí, a gente que vivenciou na nossa região em 2011, então a gente sabe as consequências que a gente carrega para a vida inteira, não foi só naquele momento. Então, o primeiro ponto é a gente valorizar a prevenção, para a gente também não começar também a ficar só reativo, né? Sim. E quando a informação chega, como toda ela, eu penso que a gente precisa começar a ver o que realmente daquilo eu posso tirar para mim,
o que realmente eu quero fazer com isso tudo, porque senão, se a gente ficar só ouviu, né? Não, é isso, ponto, acabou. Não. E para cada pessoa vai chegar de um jeito, não adianta. Né? Quando a gente fala, é um pânico, tá demais. Para mim pode estar intenso, para o outro pode estar menor, né? O que aquele outro carrega, o que isso mexe com questões que ele tem, que ele vivenciou na outra tragédia, né? E aí a gente começa também a ter que ouvir, respeitar, apoiar, formar uma rede de suporte, né? Então, o primeiro ponto é esse, ver essa questão da prevenção e o que a gente faz com toda essa informação que está vindo, né? Quando ela chegou para mim, nos dias que antecederam, até hoje, né, no momento que a gente está aí, é meio-dia, vai começar, todo mundo olhando para o céu, né? E o dia amanheceu lindo, né? E eu também comecei a pensar hoje o seguinte, né? E depois também, como é que as pessoas vão ficar, né, diante do que acontecer agora? Vão começar a descredibilizar as informações? Não, porque a mídia é assim, ela está muito reativa, ela está muito de só lançar críticas e questões. Então, vamos começar a pensar, né? Está havendo um alerta de prevenção, o que eu posso fazer com isso? Né? Como eu quero me preparar para esse momento, né? Que bom que as escolas, os serviços estão entendendo e flexibilizando para a gente ficar protegido, né? E aí a gente vê o que a gente quer, como a gente vai se preparar. Então, assim, essa seria a primeira reflexão que eu queria trazer. Certo. E aí, vamos conversando. Certo. Rosane, que esteve aqui na tragédia, né? Agora está lá no Canadá, mandando um beijo aí pra gente, dizendo que está aqui com a gente. Rosane, um abraço em todos, em nome. Passou tão rápido aqui, não consegui. Ter esse olhar crítico, várias mensagens aqui chegando, mas nesse sentido mesmo de se cuidar também, né? Porque isso é uma coisa que a mídia já faz, que bombardeia a gente de informações, na maioria negativas, que acabam influenciando o nosso dia a dia, e é isso. Então, assim, mas eu fico pensando nessa informação. Os colégios, até as aulas foram suspensas, porque também muitos desses espaços, eles servem de abrigo em caso de realmente acontecer um evento climático, né? A coisa chegar. Mas eu fico pensando também nesses pais que precisam trabalhar e que não tem de uma hora para outra com quem deixar as crianças e como isso mexe com a cabeça e como isso vai influenciar lá no período que ele estiver trabalhando. Não tem como você se dar profissionalmente com um barulho deste na cabeça. Então, eu acho... Sheila, só um instantinho. Também ontem eu ouvi de uma colega assim, e será que o espaço fora da escola é o mais seguro? Também tem isso. Mas entendo que existe uma questão de aproximar as famílias, de ficar, né, nesse sentido, né, de cada um no seu contexto ali familiar, se proteger e ver. Mas sim, vamos. Ainda nessa reflexão, eu fui acompanhando algumas notícias e pensando, mas lá no próprio Rio de Janeiro, as sirenes estão sendo testadas. Ou seja, isso tem que ser uma coisa de rotina, não é testar porque está vindo o evento climático, tá? Eu acho que Friburgo está até mais atento a isso do que algumas localidades do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, que as autoridades tenham esse cuidado, não tem que... Gente, é março. Março normalmente chove muito. E aí, como que você espera ser anunciado que vai chover muito para daí você testar sirenes? Como assim? Então, eu acho que é um pouco precário, estou falando de uma forma geral, enquanto estado do Rio, né, de Janeiro.
Mas, e aí, assim, o que que a gente pode fazer, então, em relação a isso? Até quando eu liguei para você, para a gente, né, se falar assim, vamos colocar os nossos documentos numa bolsinha de plástico, né? Eu moro num prédio no centro da cidade, mas diante do que pode acontecer, sei lá, a estrutura do prédio pode ter algum problema, então, assim, vou colocar, vou reunir meus documentos, de repente, os remedinhos, né? Pessoas que utilizam medicamentos contínuos e que, de repente, precisam se deslocar para algum lugar, ter isso. Mas eu entendo, ô Marise, que isso tem que ser feito dentro do que é possível, mínimo, com uma certa assim, tranquilidade. Porque senão vai ficar algum rabinho para trás e aí todo mundo vai se trancar em casa. Foi muito triste hoje cedo, que eu vi vários comentários aqui, o Pilates que eu faço, também a aula foi cancelada lá no Sesc, né, que é perto de onde passa o rio. Então, assim, mas a gente precisa respirar para poder, né? É legal você ir à rua, reservar alguma comida, né? Algum alimento em casa, saber o que tem, mas sem esse pânico que eles estão colocando a gente em estado de pânico, entendeu, Marise? Então, você falou duas coisas aí que eu estava aqui, né? Essa coisa do pânico versus tranquilidade, de medir, né? Ponderar e planejar ações práticas, objetivas, né? E respirar, né? A gente tem esse vício da terapia comunitária, né? E a gente até fala muito da respiração, né? Porque nem todo mundo tem essa condição. Mas se eu me exagero, né, na minha preocupação, quem pode me ajudar? Quem é a minha rede de suporte? É a gente começar a pensar nisso, porque não tem como a gente fugir, né? Totalmente. Então, Sim. a gente precisa mesmo tomar medidas de precaução, como está sendo feito, né? Previne, essa questão de ver o que eu preciso nesse momento, eu quero ficar só, eu quero ficar com alguém, eu quero ir para outro lugar, né? E respirar, lembrando que a vida está aqui, posso ter controle de mim, né? Eu me cuido, eu sou a primeira pessoa que cuido de mim, da minha saúde em geral e da minha saúde mental. E as pessoas às vezes esquecem disso, né? E se deixam levar prontamente por toda informação e se desestabilizam. Então, assim, se eu não tiver controlada, como eu vou poder lidar com isso tudo também, né? Então, cada um, porque é de cada um, não adianta, que não é receita, não é conselho, mas a gente começar a refletir, né? Como eu posso lidar com isso? Quem vai me ajudar? Ou eu posso me ajudar de tal forma? Para a gente construindo mecanismos para lidar com tudo isso, né? Que já está acontecendo desde quarta-feira, né? Que a gente não é de hoje, que está gerando pensamentos. E aí, quem vivenciou mais intensamente uma questão, isso vai ficar mais latente. E talvez precise sim de um suporte maior, né? A partir daqui. E aí, ver que mecanismo vai utilizar. Sim, mas o poder público, mas o que me deixa assim, né, curiosa, não sei se a palavra seria essa, mas é assim, o que o poder público, dentro desse contexto de alerta de chuva, o que eles pensam em relação à saúde mental? Como é que eles lidam com isso? Assim, porque eles têm, ainda mais defesa civil, que tem que ser muito pontual, né? Chegar ali na hora certa, na verdade, chegar um pouco antes, né? Está tentando sempre prever o que vai acontecer. Mas e essa questão, até porque, como você disse, se as pessoas entram em pânico, elas não conseguem, às vezes, nem sair do lugar. Então, eu fico me perguntando, eu não tenho conhecimento, mas fico me perguntando, será de que forma que também, junto com a Defesa Civil, essas outras bases de assistência social estão presentes e atentas para esses momentos individuais,
graves ou não, diante da história de cada um, mas eu fico pensando, se a gente que está aqui no centro da cidade, você também está aqui em Nova Friburgo, né? Se a gente que está aqui, que supostamente não é uma área de risco, né? Diante das outras, não é tão grave quanto as outras localidades, né? O que estão preparando de suporte? Então, isso me preocupou um pouco. Cheguei até a marcar aqui a Prefeitura e a Defesa Civil, no sentido de que eles possam também alertar para isso, porque tão importante quanto prever o desastre natural, físico, é também essa questão que é da saúde mental e que parece sutil, né? E que não é. Então, Sheila, essa é uma questão bem complexa, difícil até de falar, porque, assim, existem os serviços próprios de saúde mental, né, ambulatoriais, em CAPS, né, existe, assim, por Friburgo, até eu não trabalho aqui na saúde mental, mas, assim, vi uma nota de que pediu para todos os serviços ficarem, assim, em alerta para prestar suportes, né? Mas, assim, a partir de 2011, eu vi um movimento enorme, né? De ajuda, de tentativas de construções, de ofertas de cursos, de análise. Eu não vi mudanças grandiosas, né? Então, assim, eu vou falar por mim, na saúde mental, que eu já atuei aqui e que atuo em outro município. A gente se coloca à disposição para acolher demandas que chegam sem marcação, né? Demandas que chegam e a gente precisa acolher, ouvir, né? E direcionar e montar projetos terapêuticos a partir dessa chegada, ou dar aquele suporte ali e já dá para dar um contorno na situação, porque aí é como eu sempre falo, vai de cada pessoa, né? Tem pessoa que chega, recebe uma escuta e ela, nossa, já consegui ter um olhar diferente, já consegui respirar melhor. Outra, a gente já precisa pedir para voltar, a gente já precisa ficar mais próxima dela. Então, assim, a saúde mental, normalmente, ela funciona desse jeito. Agora, esses outros suportes mais amplos, e é uma questão também muito de município para município, de equipe, né? Mas eu sempre bato nessa questão. Somente agendamento não é algo que dá conta. E eu estou acostumada a trabalhar em saúde mental há muitos anos, a gente fala também, usa um termo de clínica da recepção, tem uns termos que vão mudando também, eu posso estar ultrapassada, tá, gente? Me perdoe. Mas, assim, o acolher, ele vai da porta para dentro, né? Então, uma secretária, um administrativo, ele precisa também ter uma forma de receber que já seja acolhedora, né? Até para você falar não é aqui, fugiu a imagem aqui, eu não... Mas eu acho que é a minha conexão, eu acho que é a minha, Marise. Mas tudo bem. Até para você falar assim, não é aqui comigo, não é aqui nesse local, a gente precisa pode só dizer, não é aqui, caia, seu problema é, né? Oi. Não, porque eu ia até falar, caso caia aqui, a gente entra numa outra live, mas foi lance de conexão. Tem até o Jota está aqui falando. Jota. Situação difícil, pois para quem sofre da saúde mental, nesses momentos ficam muito mais vulneráveis. Acredito que sim. Mas também, Jota, lembrando a força que vocês têm e que buscam de recursos, vocês conseguem lidar até melhor. Eu já diria o contrário, porque tem muita gente que nega um suporte, que nega um tratamento, que acha que né, tenta dar conta, né, porque é a autoajuda, ou as questões pessoais, mas às vezes a gente também precisa pensar, nossa, nesse momento eu posso receber ajuda, eu sou merecedora de uma ajuda, né? E aí a gente formar essa rede de suporte também, que é tão, tão importante. Marise, então
Então, assim, até para não te ocupar, porque eu sei que daqui a pouco você também tem várias coisas para ajudar em relação a isso, né? Também, porque a gente está tentando aí se prevenir, não é? Então, assim, o que, que a gente pode meio que falar para as pessoas nesse momento? Olha, a gente tem aí um alerta de chuvas, pode ser que sim, pode ser que não. Na verdade, a Defesa Civil, as prefeituras se preparam para isso, porque também é uma obrigação delas. Pode não acontecer, e nem por isso a gente tem que criticar, porque eles não mandam na natureza, né? A gente tem que viver cada minuto. Mas o que, que a gente deve fazer, enfim, o que, que você, em relação a este momento, para a gente acalmar, a gente procurar um espaço onde a gente se sinta mais acolhido, protegido, respirar, o que mais que a gente pode, assim, é isso? Eu diria que independente do momento, acho que a gente tem que aproveitar cada sopro de vida, cada momento que a gente tiver. Então, assim, vamos continuar, se não for liberado do trabalho, vamos continuar fazendo nossas atividades, tendo esse olhar para o cuidado consigo, né, atenção. Se eu fui liberada, que bom, vou aproveitar, vou estar na minha casa, vou aproveitar esse momento para eu me prevenir e também, se possível, né, dentro do possível, que a gente falou, pânico e relaxar, tá meio Difícil, dual isso né? aí, né? Mas vamos aproveitar, também não vamos deixar tudo isso nos envolver de uma forma só negativa, né? Porque é aquilo, tá aí, né? A questão tá aí, é fato. Vamos esperando, vamos lidando e se eu não estou me sentindo bem, se eu preciso de um suporte, então vou buscar a minha rede. Quando eu digo rede, né? Existem as redes profissionais de cuidado, né, dentro dos municípios, mas existe a nossa rede, que a gente esquece. Com quem que eu quero estar nesse momento? Eu quero estar com minha família, eu quero estar com um amigo, né? Como eu falei no início, eu quero estar sozinha, né? Então, vamos pensando o que é bom para mim. Respira, peraí, eu tenho essa informação, mas eu também estou aqui, tá tudo bem ao meu lado, eu agora, né? Estou aqui na minha casa, né? Aguardando. Daqui a pouco eu vou estar próxima a alguns familiares, eu vou fazer minha comida, né? Ou eu vou comer com alguém. Então vamos lidando com isso da forma mais tranquila possível, porque senão a gente só piora as coisas, né? E para Sim. quem precisar de um suporte a mais, verifique no seu município, no seu local, né? O que é possível ter. Né? Eu falei com a Sheila, a gente, durante a tragédia, olá, Cleuma, saudades Cleuma, também. isso. Então, durante a tragédia, a gente adaptou muita coisa nas nossas vidas, né? E, assim, como a Sheila falou no início, a terapia comunitária é uma atividade de grupo e a gente adaptou ela para o virtual. A gente fez somente no virtual, depois a gente continuou virtual e presencial. E, se for preciso, também a gente pode planejar uma roda pontual e chamar quem tiver interesse. A Sheila pode mobilizar isso, eu vejo um horário disponível, a gente faz uma Ó, roda virtual para quem quiser conhecer, porque é onde a gente também tem mais espaço de fala, né? Aqui na live fica muito mensagem e só isso. eu e a Sheila. Então, assim, isso também pode ser visto, eu me coloco à disposição. Mas é isso. Eu também quero que vocês digam o que vocês estão fazendo, o que vocês estão planejando, como estão lidando. Mandem Exato. mensagem. Inclusive, uma amiga agora cedo, ela já tem quase 80 anos, e ela, nossa, o áudio dela é um desespero. Ela mora sozinha, tem quase 80 anos, e eu tô tirando tudo correndo da varanda, porque a cadeira é leve e pode quebrar o vidro. Eu falei, olha, amiga, faça isso sim, né? Porque pode vir a ventania, colocar a cadeira para dentro, mas faça isso com calma. Tente fazer isso com calma,
coloque para dentro aquilo que você acha que pode, né, comprometer, se vier uma ventania, ter a vela em casa, e assim, eu estou tentando falar isso para quem, as mensagens que estão chegando para mim, assim como para mim. Tipo, eu já fui à rua, comprei algumas coisas que eu vi que estava faltando ali, e assim, e é isso, vamos com calma, dentro do Senão a gente possível. cria um impacto muito maior do que o impacto climático, né, na nossa saúde, a gente pode passar mal. Porque hoje, exato, Marisa, quando eu acordei hoje e eu ia dormir até com a cortina aberta para poder saber a hora que a chuva ia chegar. Aí eu falei, não, eu vou escutar o barulho. Por que eu vou dormir com a cortina aberta? Fechei, como normalmente faço. Hoje, quando eu acordei para ir à aula de Pilates, o céu lindo, azul, eu falei, vou fazer uma foto e mandar para os meus familiares que estão longe. Ó, por enquanto, tá tranquilo, não tem nada por aqui. E eu acho que assim, aí é uma via de mão, porque aí você tranquiliza quem está lá preocupado e vai se tranquilizando também, né, Marisa? Sei lá, exato, eu estou tentando chegar a esse ponto, entendeu? É isso aí, nos empenhar no que é possível, Rosane falando, no que temos controle, cuidar da saúde física e emocional e se prevenir no que for possível. Perfeito, é isso aí. Né? Marisa, então é isso. Se a gente, né, conversando, sentir essa necessidade de repente fazer uma roda, vamos torcer para não vir essa chuva que está prometendo, né? E se vier que venha, poxa, está molhando a plantinha. Lógico que você não vai ficar embaixo de uma árvore e tal, e toda essa prevenção, né? Então eu queria deixar aqui, sim. Lembrando da nosso hábito também na radioterapia, eu lembrei daquele trecho daquela música, né? Ô chuva, peço que caia devagar, e molhe este povo de alegria, porque a chuva também é necessária. Exato. Então, vamos acreditar, vamos nos proteger e vai dar tudo certo. Isso. E quem está aqui em Nova Friburgo tem o @Defesa Civil Friburgo. Isso é importante, acompanhar os canais oficiais, gente. Então, @Defesa Civil Friburgo. Tem um WhatsApp, que é o 2522-8182. Usar, né, gente, o WhatsApp, eles estão trabalhando, eles estão aí numa loucura também, por conta disso. Então, só utilizar realmente se for muito necessário ou quiser tirar alguma dúvida. E também tem o 199. Eu fui até ler as mensagens da Secretaria de Comunicação aqui de Friburgo. Então, assim, caso seja necessário, eles estão já prontos para um plano municipal de contingência e proteção de defesa civil e que com isso venha também essa questão desse suporte aí por conta da saúde mental, né? Então, assim, eu chamei Marisa aqui exatamente para a gente dar essa certa, assim, respirar. A gente precisa respirar. Também, né? Leveza. Vamos lá ligar. A TV, eu acho que ela é bem pontual, ela informa mais, não tem tanta fake news na TV, mas como a gente está muito acostumado com redes sociais, ontem eu recebi um vídeo que em Florianópolis estava acabando, e meu filho está em Florianópolis. Ele falou, mãe, vou te mandar a foto agora, não está assim, olha só, eu estou assim, assim. Então, a gente ter esse cuidado das mensagens que a gente recebe e acreditar em tudo que a gente recebe. A gente procurar fontes seguras com essas informações. Não é isso, Marisa? Exatamente, perfeito, Sheila. Ai, Marisa, te agradeço então. Vamos cuidar da nossa sexta-feira, que seja tranquilo, tipo, desmarcaram vários compromissos, tentar substituir por outras coisas. Se também, né, Marisa? Vida. Exato. Obrigada, Sheila. Obrigada a todos que estão aqui, porque é um assunto importante. A gente fala entre os pares, mas é importante a gente também conversar mais amplamente, né? E que fiquem todos bem, que consigam usar esse momento
para refletir de forma positiva, ponderada, né? E prevenindo, mas sem exageros, né? Fiquem bem, Sem exageros. tá? Um Sem grande esse abraço. pânico. Um beijo, então. A gente se fala. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Gratidão aí.